Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto de vídeo da Paróquia de Nova Petrópolis. Eu saúdo a você na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós nos reunimos, também desta forma, para este culto em nome de nosso Deus, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero saudar a você com o versículo que está previsto para o segundo domingo da Quaresma, uma das palavras mais conhecidas da Bíblia. Sim, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amor. Amar é a característica de Deus. Deus ama a humanidade que sofre, que está em guerra, que está passando muitas dificuldades. Deus ama este mundo que Ele criou. Deus ama a ti e a mim, que Ele criou para a sua glória, que Ele criou para que nós confiássemos nele, para que nós crêssemos nele. E assim obtivéssemos a vida, não apenas neste mundo, mas também a vida eterna. Oremos. Amado Deus, permita que nesta hora, que neste momento, a gente possa se acalmar, se aquietar, deixar de fazer outras coisas para ouvir e celebrar em torno da Tua palavra. Obrigado pela vida e pela obra de Cristo, pelo seu caminho até a cruz do Calvário, pela sua entrega por amor em favor da humanidade. Abençoa a todos que falamos e cantamos aqui deste lado e abençoa a todos que nos assistem com a tua graça, a tua paz, a presença do teu Santo Espírito. Amém. Então, desejo um bom e abençoado culto a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco nesse momento de reflexão da sua palavra. É muito bom ter você aqui conosco, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 13 de março, segundo domingo de Quaresma. E a palavra que eu quero trazer para você nesse momento é a palavra do apóstolo Paulo de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, onde nós lemos assim: Vocês não sabem que, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós
o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E também a palavra de Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 3, onde nós lemos assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Queridos, o apóstolo Paulo, ele nos fala, exemplifica a nossa vida como uma corrida. E ele diz no nosso texto de Coríntios que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. E ele nos diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. E aí ele continua dizendo: todos que competem nos jogos submetem-se a um treinamento rigoroso. Certa vez eu conversei com um amigo meu que é jogador de futebol, é goleiro, e ele disse que os treinamentos para um jogador de futebol, especialmente para um goleiro, são muito intensos e geram muita dor física, principalmente no início da temporada. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando, que o treinamento ele gera dor, ele gera sofrimento, ele gera agonia. E agonia, queridos, é o substantivo feminino de aflição, de sofrimento intenso, forte, profundo, desejo excessivo, vontade intensa, ansiedade. E é disso que o apóstolo Paulo fala, desse sofrimento intenso, dessa agonia que a corrida provoca, que a corrida da fé provoca, que o treinamento provoca, quando Paulo diz ali que todos os que competem submetem-se ao treinamento rigoroso. E é interessante que a palavra agonia vem do grego agon, e agon é o sofrimento gerado pela competição. A nossa palavra agonia vem da palavra grega agon, que é o sofrimento gerado pela competição. Quem pratica musculação, e eu faço de vez em quando, sabe que quando nós levantamos um peso, principalmente quando a gente acrescenta um pouco a mais de peso e a gente não está acostumado com aquela quantidade de peso, e quando a gente, puxa com o braço, lá no aparelho de musculação, parece que o nosso músculo está rasgando, de dor, e literalmente o nosso músculo está rasgando, e o que faz com que a massa muscular cresça é justamente esse processo de machucar o músculo, de rasgá-lo, e ele cicatriza e fortalece, e cresce. Isso gera dor, ou seja, o atleta, para ter um bom preparo físico, um bom condicionamento, ele precisa passar pela agonia, pelo sofrimento gerado pelo exercício. Tem uma modalidade chamada Ironman, que é o triatlon de longas distâncias e compete 3 esportes, 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e mais de 42 quilômetros de corrida. Queridos, com isso eu gostaria, em segundo lugar, de dizer que vida cristã implica em treino, vida cristã implica em sofrimento, vida cristã implica no agão, no sofrimento, na agonia causado pelo treinamento, pela preparação. E aí, talvez nós possamos nos fazer a pergunta: qual é o treinamento do cristão? Qual é o treinamento do cristão? E aí, quando nós pensamos nas disciplinas espirituais, nós lembramos das 3 mais importantes, que é a oração,
a meditação, o estudo da palavra e também o jejum. Oração e jejum estão ligados, porque quando a gente faz um jejum, quando a gente jejua de algo, a gente dedica aquele tempo para orar e também para meditar e estudar na palavra de Deus. A diaconia está agora com uma campanha de jejum e ação. E essa campanha na Quaresma visa com que a gente possa jejuar de algo, de algum alimento, ou se abster de algo e doar aquele valor que seria gasto para a diaconia. E isso gera sofrimento, queridos. Por vezes nós não estamos com vontade de orar, de ler a palavra, de jejuar, mas isso é preciso para o nosso fortalecimento espiritual, para o nosso crescimento na fé cristã. E isso é importante, queridos, para manter o foco. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que vida cristã implica em manter o foco. E o agom, o treinamento espiritual, oração, jejum, leitura, meditação da palavra são fundamentais para nós mantermos o foco. Vocês lembram daquele padre irlandês que tirou o nosso querido Vanderlei Cordeiro nas Olimpíadas? Que se agarrou nele e ele perdeu a medalha de ouro e conseguiu apenas a medalha de prata por causa daquele padre irlandês que o agarrou, que tentou tirar o foco dele, enfim, por algum motivo. Nós precisamos estar atentos, queridos, para mantermos o foco. Olha só o que Hebreus nos diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Corram de tal modo que vocês possam alcançar o prêmio, diz a nossa palavra. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, diz o apóstolo Paulo. E muitas são as tentações nesse mundo: dinheiro, vícios, prazeres. E nós somos chamados a mantermos o foco nesse tempo de Quaresma. E por fim, queridos, queria dizer assim: não há como vencer na vida sem pagar o preço. Tem pessoas que querem vencer na vida sem se sacrificar, tem pessoas que querem passar num concurso sem pagar o preço, o sacrifício da dedicação das horas de estudo. Se você quer ser um ser humano vitorioso, você tem que pagar o preço, você tem que se sacrificar, você tem que lutar, tem que estudar, trabalhar. E na vida cristã não é diferente. Jesus pagou o preço por nós. Essa é a grande diferença. Jesus pagou o preço por nós na cruz. E que assim nós possamos, queridos, a partir da fé em Jesus, sermos atletas cristãos, que possamos nos exercitar, que possamos viver esse agão, esse sofrimento causado pelo treinamento, quando nós vamos contra a carne, vivendo o nosso batismo diário, afogando o velho homem, fazendo com que um novo homem, uma nova pessoa ressurja, indo contra a nossa natureza humana. Por isso, queridos, que assim possamos ter um abençoado tempo de Quaresma, e que possamos viver o agom de Deus em nossas vidas, o sofrimento causado pelo treinamento, mas que gera frutos que nos fortalecem na fé, e assim que possamos estar sempre preparados, através da oração, através da meditação na palavra de Deus, através como diz o apóstolo Paulo, da espada do Espírito, do Evangelho da paz. Tenham todos um abençoado domingo, abençoada semana. Amém. Meu coração
Convidamos a todos para uma palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos louvar e agradecer pelo privilégio que mais uma vez tivemos de receber a Tua palavra, de ouvir essa reflexão que nos faz pensar, nos faz olhar para a nossa realidade. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ajude a colocar em prática o que ouvimos e nos dê força, Senhor, para vivermos conforme os Teus propósitos. Entregamos também, Senhor, aquilo que nos pesa no coração. Entregamos, Senhor, a nossa intercessão, nosso pedido de ajuda. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa, quais são os motivos, os anseios de cada um que neste momento nos assiste. Te pedimos, ó Deus, olhe por cada uma dessas pessoas e lhes presenteie com a Tua paz e com a certeza de que Tu estás presente. Pedimos, Senhor, sobre cada lar a Tua bênção, a Tua paz. Pedimos também a Tua bênção, Senhor, sobre o nosso município. Pedimos a Deus para que Tu estejas cuidando de cada um de nós. Olha também por essa situação mundial que estamos vivendo. Clamamos, Senhor, pela Tua intervenção. Clamamos, Senhor, para que Tu coloques a Tua mão e estejas presente, Senhor, com as pessoas que têm lutado, que têm guerreado entre si. Tem misericórdia, Senhor, e permita que a Tua paz prevaleça sobre tudo o que está acontecendo. Tudo mais, Senhor, que temos em nossos corações e mentes, trazemos diante de Ti com as palavras que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Vão na paz da graça do Senhor Jesus e sirvam a Ele com alegria. Amém. Eu venho a Ti, Senhor, sem
chamados filhos de Deus, de sermos chamados.